Eu fico apavorado que a Marvel, até quando ela tá muito perto de acertar, ela consegue errar. Aqui vocês estão vendo um preview de Ultimate Universe Finale. Foi um quadrinho, foi publicado pela Marvel tem 2 semanas mais ou menos. E se vocês perceberem, essa página de preview, ela tem uma homenagem muito legal, ó, se vocês verem aqui. Eu não vou dar muito detalhe, tá? É uma arte do Marco Quequeto. E aí ali, ó, vocês estão vendo o Steve Ditko, Skull, bela homenagem a um cara que co-criou o Homem-Aranha. E é o tipo de homenagem que, cara, semana sim, semana não, aparece em algum quadrinho. Ah, beleza, tal criador acaba sendo citado de alguma forma. Pô, isso é legal pra caramba. Só que aí a Marvel foi lá e publicou a página final, que vocês estão vendo aí na tela. E vocês perceberam as mesmas coisas que eu, né? Cara, alguém teve a brilhante ideia de chegar lá e remover o nome do Steve Ditko. Vamos pensar o seguinte, a editora já tinha divulgado lá a página de preview, né, antes de publicar o quadrinho. E aí alguém pensou, pô, vamos tirar o nome do Ditko, que ninguém vai perceber que removemos o nome de um dos criadores do Homem-Aranha. E é muito doido que se a gente olhar, por exemplo, a DC, cara, esse tipo de homenagem é a coisa mais normal do mundo. Aqui, ó, vocês estão vendo o Bruce Wayne na Finger Tower, né, homenagem aí ao Bill Finger, aqui a Mulher Gato no Kane Plaza. Cara, se tu pegar o mapa de Gotham, tá, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas tem, sei lá, homenagem ao Chuck Dixon, sabe? Grandes nomes do Batman aparecem em tudo que é edição. É claro que eu posso estar errado. Daqui um pouco a Marvel, em algum momento da história, ela assinou um contrato que ela é obrigada a ser babaca com seus criadores. E aí a gente não tá sabendo. Vamos ser justos, aqui dá a informação completa. Essa semana, a Marvel divulgou uma outra capa variante do Amazing Spider-Man 1000, que eu tô bem empolgado para dar uma lida. E como vocês estão vendo aqui, é uma arte do Steve Ditko nunca divulgada até então, ela nunca foi publicada até então. Ficou legal, né? Pô, eu curti pra caramba. Normalmente, esse programa tem uma abertura, tá? Eu pego algo inusitado, né? Pô, vamos lá, né? A Marvel removeu o nome removeu uma homenagem de um cara tão importante como o Steve Ditko, que teve uma relação tão complicada com a própria editora, é algo fora da caixa. Mas assim, cara, nada supera isso aqui. Dá uma olhada nisso, ó. A princípio, tá? Vocês estão vendo a imagem estática, é um cara, né, num lugar ali meio apertado, lendo um gibi do Demolidor. Mas agora dá uma olhada no seguinte. Cara, do nada, o cara se joga de paraquedas com o gibi na mão. Cara, que sensacional. E é legal que é 10 do 10, ó, review, gostei, nota alta, né, funcionou. Cara, que maravilha isso aqui. Aí a Marvel, cara, a Marvel foi comentar, né, de um Daredevil to another, tipo assim, de um cara ousado para outro, né. A vida desse cara, que é o Jack, é destruir quadrinhos inocentes se jogando de situações perigosas. Aqui, ó, ele fez com, óbvio que ele fez com o Absolute Batman, né? Porque mas aqui falhou a galera do marketing da DC, podia ter vindo comentar alguma besteira aqui também, né? Pelo menos eu não tô vendo. Mas é que o gibi tá se desfazendo na mão do cara. Ah, que viagem. Que viagem. E aí, galera, tudo bom com todo mundo? Pô, eu tô feliz. É sempre bom gravar esse vídeo, é sempre divertido. Porque eu sinto que eu tô ajudando, talvez tu não tenha tido uma semana legal. E aí tu tem entretenimento, né, sobre algo que tu ama aqui nesse canal. Olha só, vamos lá, tu que é um cara que tu julga que tu manja muito de quadrinhos. Eu quero que, a pergunta é, quem é esse cara da foto? Eita, ó, esse cara que tá com uma Budweiser, eu acho, ali na mão, com uma galera junto. Esse cara, o de óculos cabeludo. Quem é? Bom, enquanto tu pensa, tu clicou no like. Isso ajuda muito. O que mais tem para pedir? Ah, tá, não, tem que dar crédito. Pô, esse programa ele só existe por conta dessa galera que tá aqui na tela, lá de catarse.me barra 2 quadrinhos. Lembrando que por 5 pila, cara, 5 pila, tu já tem essa honra. Por 10 no Catarse, tu já consegue participar dos sorteios. E tá, esse cara, tá? É ninguém mais. Ah, vocês já leram, tá escrito aqui embaixo, ó. Esse cara é ninguém mais, ninguém menos do que Ed Brubaker. Simplesmente co-criador de Criminal, Soldado Invernal. Cara, teve uma fase maravilhosa no Punho de Ferro, Demolidor. Vocês sabem do que eu tô falando. Se tu tá inscrito nesse canal, tu sabe quem é Ed Brubaker. Pois então, nos últimos dias, ele deu uma entrevista para esse canal, que é um colega aqui do YouTube, que é o Matt. Cara, ele faz uns vídeos muito legais. Dá uma olhada nisso, ó. São 55 minutos, onde, vamos lá, né, um dos maiores roteiristas vivos da atualidade,
Cara, ele se abre. E percebam o seguinte, é sempre muito legal ver uma entrevista de um cara na idade do Brubaker, né? Ele tá para completar aí 60 anos, caraca, olha ele mais novo. Ele tá para completar 60 anos e ele não depende mais da Marvel e da DC, né? Ele tem um seriado aí para sair, né? Vocês sabem, o Criminal vai ter uma série pela Amazon e lamento, tá? Que ele não dá nenhuma informação, embora ele pareça, né, nas últimas manifestações, tá meio incomodado, tipo, tá, né, quando é que vai finalmente sair o seriado lá, né, do meu quadrinho? Ao longo da entrevista, o Brubaker, cara, ele vai contar que, por exemplo, ele já foi viciado em heroína. Então ele já teve um histórico de vício de drogas, não só isso. Ele foi lá e ele roubou uma loja justamente para juntar uma grana e comprar mais droga. Que loucura. Bom, ele conta também que a mãe tem um histórico de problemas mentais, abandonou ele e o irmão, então boa parte da infância ele foi criado pelo pai. Tem algo passando pela minha cabeça, que eu acho que talvez esteja passando pela cabeça de vocês também. O quanto a bagagem desse cara, como ser humano, foi importante para ele desenvolver as histórias. Porque, cara, eu acho que uma habilidade muito boa do Brubaker é te colocar dentro da cabeça dos personagens. É tu entender o personagem, né? Tu tem, cara, em Criminal tu tem personagens assim maravilhosos, mas que são pessoas ruins, né? São pessoas que, sei lá, roubam, né? Não tratam bem os próprios filhos, mas tu consegue muitas vezes entrar na cabeça deles e, no mínimo, entender a perspectiva. Então, o quanto essa vida complicada do Brubaker, de certa forma, influenciou, né? E ajudou, né, na habilidade dele como escritor. Ok. Aí a entrevista vai avançando e o Brubaker fala muito sobre... Aqui, ó, peraí, eu tô tentando achar a página correta. Em algum momento da carreira, o Brubaker ele consegue uma chance de trabalhar na Vertigo. Aí tem o Cena do Crime, que a própria editora Mino publicou no Brasil, né, porque o quadrinho já não é mais Vertigo tem um bom tempo. E nesse meio tempo, o próprio Brubaker, acho que deve estar... Peraí, tá um pouquinho mais pra frente, ó. Ele foi parar no Batman. Ah, ele escreveu esse Gotham Noir também, que não sei porque que a Panini nunca publicou no Brasil. Aqui, ó. Não, tá. Primeiro é o Cena do Crime, que é o... aqui eles estão explorando o momento que o... Primeira vez que ele trabalha junto com o Sean Phillips, é o momento que o Sean Phillips é arte finalista do Cena do Crime. Depois eles vão trabalhar junto no Gotham Noir, que é um quadrinho bem meia boca, assim, mas eu acho que, sei lá, talvez a Panini pudesse lançar, né? Porque, afinal, né, é um quadrinho do Ed Brubaker. Tá, pausa aqui. Cara, essa pra mim foi a história mais explosão de cabeça da entrevista. Então acompanha comigo. Ok, chegou num ponto que o Brubaker ele foi trabalhar no Batman. E, nesse meio tempo, numa das histórias, ele resolve retomar a Piada Mortal. Bom, um clássico do Batman, né? Nada mais justo do que ele colocar, né? Ele trazer uma referência para essa história dentro do seu próprio gibi. Só que o Brubaker conta que ele se sentiu muito mal, sabe? Pô, eu vou ter que reescrever um trecho da Piada Mortal pro meu quadrinho, não é legal, sabe? A Piada Mortal é perfeita. Então o que ele fez? Dentro da história, ele colocou um crédito pro Alan Moore. E aí a DC falou, opa, peraí, Brubaker, né, a gente não tem uma relação muito boa com o Mago e tal, né, não é bacana tu colocar um crédito para outro roteirista. Nesse ponto, nosso querido Ed Brubaker, naquela época já ainda tinha cabelo, ele toma uma decisão que vai mudar a vida dele para sempre e que ao mesmo tempo é uma decisão muito humana. O que ele fez? Ele fez um cheque com parte da grana que ele ganhou pelo quadrinho e mandou esse cheque para o Alan Moore. Aí esse cara, que é o Scott Dunbier, que era o editor-chefe da Wildstorm, ele era um elo da DC com o Alan Moore. E o Scott disse pro Brubaker que o Alan Moore achou incrível a atitude dele, pô, muito nobre, né? Tu foi lá e mandou o cheque. Inclusive, o Mago sugeriu que o Scott, né, o editor, trabalhasse com o Brubaker. Aí, peraí, deixa eu mostrar que vai aparecer a imagem aqui bonitinha. Aqui, ó, o Alan Moore. Cara, o Alan Moore ele tá sempre presente. Foi nesse momento que surge a oportunidade para o Brubaker escrever o Sleeper, junto com o Sean, né, com desenhos do Sean Phillips na Wildstorm. Tipo, é engraçado de pensar, mas parece que tudo na indústria, tá desde dos anos 80 ali, quando o Alan Moore, né, estoura na DC, não só da DC, né, se a gente pegar também o próprio Miracle Man antes, cara, tudo tem algum dedinho do Alan Moore em algum ponto e é realmente impressionante. Bom, gente, a entrevista ela é longa, tá? Eu recomendo sinceramente que vocês assistam. O Brubaker fala muito sobre... Isso não é uma novidade, né? Ele fala, por exemplo, sobre como a Marvel não chegou nem a comunicar ele
de que o Soldado Invernal, personagem que ele co-criou, era a trama central de um filme. Tipo assim, não é só o fato do Soldado Invernal aparecer no filme Soldado Invernal. Né? Tipo, a história que ele escreveu tá adaptada por aquele filme. E aí ele também fala sobre como ele não foi, né, recompensado como deveria por isso. Pô, inclusive, o Panini podia republicar, né? Cara, o Capitão América do Brubaker ia ficar perfeito nesse formato do Demolidor novo, né? Que é um cadernado mais grossinho, de capa cartão, funciona. Mas, gente, é isso. Eu acho que só faltou, tá? A entrevista é boa, a entrevista é bem legal. Eu acho que faltou o Matt perguntar pro Brubaker que editora no Brasil vai publicar os quadrinhos dele. Porque, cara, já tem aí acho que já são 3, pelo menos, graphic novels que a gente não tem nem sinal aí de qual editora vai publicar. Acompanha comigo. Vamos lá. Mulheres. Eita. Com motosserra. Aí. Ué, não é pra aparecer uma motosserra? Mas enfim. No espaço. Mulheres com motosserra no espaço. Gente, então, esse é um trailer que a Image divulgou do novo quadrinho do Daniel Warren Johnson. O título é Chain Kata. Aqui vocês estão vendo a personagem principal e vamos lá para a sinopse. Luma... eu vou deixar rolando o trailer enquanto eu leio. Luma é uma rainha guerreira que busca um poder desconhecido na vastidão espacial. Ela só quer paz e sossego, mas a violência e o terror a procuram por todo o buraco negro em que ela passa, fecha aspas. Vai ser uma minissérie, tá? A gente não sabe exatamente quantas edições e começa a sair em setembro. Levando em consideração que logo... Cara, tem uns Cavaleiros do Zodíaco aí? Não, tem mais cara de tokusatsu, né? Eu não lembro do Daniel Warren Johnson desenhar umas... Olha isso, cara. A pegada meio Moebius. Que loucura. Mas enfim, o importante é que a San Diego Comic Con tá chegando, né? No final desse mês aí começa o evento. E aí a expectativa é que a gente vai ter mais divulgação, né? A gente vai saber mais detalhes. E aí, cara, eu imagino, tá, que no Brasil vai sair provavelmente pela Devir ou pela QS Comics, que também está publicando quadrinho autoral do Daniel. Mas é isso, gente. A empolgação absurda, né? A gente está falando aí, no mínimo, tá? De um dos 5 maiores nomes da indústria da atualidade. Cara, olha isso. Cara, vamos pensar o seguinte, né? Cara, é uma motosserra que tem um cabo de espada. Ah, tá. Será que Chain Kata, pode katana? Não sei. Eu imagino que vai ser mais um truque do Daniel Warren Johnson, sabe? É um quadrinho que ele se vende como um escapismo até meio bobo, né? Porque, cara, nem faz sentido motosserra no espaço. Tipo, peraí, deixa eu colocar as primeiras imagens aqui que eu não cheguei a colocar. Parece um escapismo, algo que, sei lá, um adolescente pensaria, né? Motosserra, espaço. Ah, tem toda uma... A galera tá rezando pra motosserra. Que loucura. Mas então, por mais que o quadrinho se venda dessa forma, cara, eu tenho absoluta certeza que é uma trama super profunda, emocionante. Vamos pensar que é a mesma coisa que ele fez no Murder Falcon. É um quadrinho sobre um adolescente que toca guitarra e sumona uma criatura com asa, sabe? Parece algo mais simples e, como eu falei, um escapismo, mas é um gibi que te faz chorar durante a leitura. Vamos terminar o vídeo falando sobre algo que aos poucos está chegando no Brasil, que é o mercado especulativo de capa variante. Quando eu digo que aos poucos está chegando no Brasil, a gente já teve vários casos de capas alternativas, né, lançadas pela Panini, mas eu sinto que nos últimos tempos a editora tem feito mais. Tipo, cara, olha isso. Vocês estão vendo aqui o Mercado Livre, tem Absolute Batman, edição número 1, lá da CCXP, que custava o quê? No máximo aí uns 20 pila, por R$250. Só que essa semana, cara, essa questão do mercado especulativo lá fora gerou uma treta que vocês vão acompanhar comigo. Bom, primeiro, né, a ideia de capa variante, ela surge com força ali nos anos 90. Vocês lembram lá do Homem-Aranha do Todd McFarlane, né? Tinha trocentas capas, uma brilhava, uma era foil, e a galera comprou a rodo, e aí tinha toda aquela ideia de que se eu comprar essa capa variante, eu vou poder vender por uma grana, então, sei lá, eu tô cuidando aí eu vou pagar a faculdade dos meus filhos vendendo capa variante da Marvel. Tudo isso acabou gerando um problema no mercado ali nos anos 90, mas eu não vou entrar em muito detalhe. O importante é que com o passar do tempo, esse mercado se consolidou. Inclusive as próprias editoras, né, já teve entrevista de chefe da Marvel falando o quanto
sabe, as capas alternativas são uma fonte de renda para a própria editora. Oficialmente, essas capas elas podem chegar no leitor de duas formas. Uma é a mais tradicional, que é a loja de quadrinhos, e isso vale, por exemplo, para as lojas brasileiras, tipo a Comics and Signatures. Elas fazem um pedido grande de determinada HQ e elas ganham o direito de ganhar uma capa, de receber uma capa variante exclusiva. Então, sei lá, a loja fez um pedido de 100 unidades de uma edição específica do Homem-Aranha. Beleza, a Marvel manda junto, né, com as 100 unidades que a loja pediu, uma capa especial. E aí, cara, se convenciona que essa capa vale mais, né, porque é uma capa mais rara, etc. Mas aí tem uma outra forma de organização, que é a própria loja licenciar uma capa com a Marvel, com a DC, ou Image, enfim, com as outras editoras, para ter uma exclusividade. Aqui vocês estão vendo uma capa que ela é exclusiva da Comics and Signatures, né? Uma loja brasileira. Então ela foi lá, né? Ela comissionou uma capa com o Lucas Meyer e com o Frank Martin, e aí a gente tem essa imagem que é exclusiva, né? Claro, ela não é exclusiva do Brasil, porque a Comics and Signatures vende lá para fora também. Mas enfim, vocês entenderam. A grande treta do mercado norte-americano aí dos últimos dias porque vamos lá, né? Como eu falei, as lojas podem comprar uma capa exclusiva, ou seja, o artista é contratado, ele desenha, ele faz uma ilustração e aí é uma capa exclusiva de uma loja. Só que aí, com o passar do tempo, alguns artistas pensaram, pô, e se eu fosse o meu próprio vendedor? Sabe, se eu cortasse a loja do meio? Eu já comentei aqui no programa que lá fora, o Absolute Batman, cara, ele sai com mais de 100 capas alternativas, sendo que 90% delas são lojas vendendo a sua própria capa. E aí, como eu falei então, os artistas pensaram, pô, e se eu mesmo vender? Por que eu tenho que ser contratado pela loja para loja? Porque os próprios criadores, eles pensaram, cara, as lojas, elas estão ganhando uma grana surreal. Pensa no seguinte, os caras iam lá, né, desenhavam uma capa para a loja, e a capa ganhava 100 mil, sei lá, uma grana absurda, e o desenhista pensava, pô, eu fui pago para fazer uma capa e os caras estão ganhando uma grana federal em cima do meu trabalho. Pois então, o cara central da treta toda foi esse cara aqui, ó, o Mark Brooks, que como vocês estão vendo aqui na tela, ele tem a sua própria loja onde ele vende capa variante. E aí tu vai dizer, pô Vini, mas o artista nada mais justo, né? O cara, ele mesmo desenha, ele mesmo vende a sua capa variante. Não, cara, o Mark Brooks, ele começou a contratar artistas para fazerem capa. Vamos lá, o cara já tinha a estrutura da loja dele, ele só adaptou para pagar um outro desenhista. E inclusive o Mark Brooks, né, porque, em resumo, tá, isso gerou muita crítica por parte dos lojistas, porque os caras começaram, tá, peraí, vocês estão nos tirando fora da equação, né, porque agora o dinheiro não precisa passar pela loja, o dinheiro vai direto para os artistas. Sinceramente, cara, essa do Jock eu achei ok, assim, é legal e tal, né, mas aqui eu realmente achei incrível. Peraí, cadê aqui, ó? Nossa, essa aqui do Andy Kubert, cara, tá muito linda, né? Na prática, essa questão dos artistas quererem uma certa independência vem também porque nas últimas semanas a gente viu lojas de quadrinhos lá fora cobrando valores surreais, assim, sabe? As capas variantes chegando a virar leilão, ou seja, né, de novo os artistas vendo, pô, a galera tá vendendo uma capa que normalmente custaria aí, quando muito, $50, que eu já acho uma grana muito alta, as capas estão sendo vendidas a $600. Gente, é um gibi que se tu quiser ler, ele custa $5. Para você ter uma ideia, isso é uma atualização da notícia. A DC fez um guia de recomendações para os lojistas não cobrarem um valor absurdo. Então, quando tem um quadrinho que ele não tem assinatura nem nada, ele pode ter no máximo 5 vezes o preço de capa. E se ele for autografado, no máximo 10 vezes o preço de capa. Sendo que a loja ela pode ser banida se não seguir essas diretrizes. No Brasil, é claro que a gente está aí a quilômetros de distância de ter um mercado especulativo desse tamanho, né? Não tem artista fazendo capa própria, nem nada assim. Aqui, ó. Recentemente a Panini chegou a lançar no Anime Friends uma capa do Batman do Martin Simmons e uma capa da Mulher Maravilha do Derek Krill, ou Derek Till. Então, eu não acho um problema, eu acho legal. Vamos fazer uma capa diferente, vamos valorizar um artista, vamos trazer o inesperado. Mas assim, chegar ao ponto de, cara, aumentar 12 vezes o preço. Eu vou pegar o exemplo lá do começo da matéria, né? Cara, R$250 por uma capa alternativa do Absolute Batman.
O que tu consegue comprar? Por R$250 tu compra daqui a pouco um Torgal do Poc Nanquim, qualquer um encadernado novo aí do Quarteto Fantástico, que é sensacional, e ao invés de ter uma capa diferente de um gibi. Então tá, gente, foi muito bom ter vocês por aqui, mas olha só, esse vídeo, ele só fica legal se tiver teu comentário. Vocês pagariam um valor muito maior para ter uma capa com essa ilustração? Vamos pensar o seguinte, uma capa que vai ficar escondida na tua estante, que tu vai ver uma vez por ano, e no máximo, quando um amigo teu te visitar, tu vai poder se exibir. Será que tá valendo um investimento muito alto para isso? Eu, sinceramente, acho que não. Mas é isso, gente. Link aqui embaixo, tem Comics and Signatures, tem... O que mais eu falei hoje? Promo da Mitos? Últimas horas, tem uma promo da Mitos rolando de 50%. Mas é isso. Valeu, valeu.